Olá pessoal, eu sou o professor Fred Sauer e estou aqui com muita alegria apresentando para vocês uma revisão que eu fiz aqui com muito carinho, deu bastante trabalho aqui para preparar essa revisão, mas eu tenho certeza que todo o esforço que eu tive aqui vai ser compensado com excelentes notas que vocês vão tirar na minha prova V1. É tudo que eu desejo, então eu quero pedir para vocês prestarem bastante atenção nessa revisão, né? Naturalmente entenderem que a revisão ela não substitui o estudo tradicional, ou seja, ela não substitui que você faça exercícios do livro de organização de computadores do professor Mário Monteiro, né? Naturalmente eu sigo a linha dele, sigo o nível das questões dele, né? Então, naturalmente, é importante que a gente use a referência bibliográfica que é a melhor, sem sombra de dúvida, do Brasil, quiçá do mundo, né, que é o livro do nosso querido professor Mário Monteiro, ok? Então a nossa revisão, ela naturalmente é baseada no plano de estudos da disciplina. E o plano de estudos da disciplina para a prova AV1, né, o conteúdo, digamos, o conteúdo programático do plano de estudos para a prova AV1, ele deve ser cobrado pelos professores, é exatamente o que está aí nesse slide, né? Sistemas de numeração posicionais, bases e conversão entre bases. Então, eu fiz aqui vários exercícios, né, usando as técnicas, usando as melhores e mais práticas estratégias para você poder fazer essas conversões entre bases e, naturalmente, no próximo tópico, a aritmética computacional. Somas, subtrações, multiplicações, divisões, né, usando números que não estão na base 10, né, números que estão na base 2, na base 8, né, e na base 16. São basicamente as três bases utilizadas pelos computadores, é o que a gente vai exercitar. Naturalmente, se a gente tiver uma operação aritmética qualquer envolvendo números de bases diferentes, você tem que avaliar qual é a melhor conversão, qual é a conversão mais adequada para você poder fazer o exercício. Na prova, eu boto um número numa base, mais, menos, multiplicado, dividido por um número em outra base e peço a resposta numa terceira base. Ah, professor, dá muito trabalho. Mas essa é a nossa vida. Você escolheu a profissão, né, que é uma profissão extremamente de futuro, né, com salários bons para quem é competente, mas é lógico que tem algum esforço que a gente precisa fazer ali, senão não valeria, né, toda a remuneração que a gente encontra. Tá certo? Bom, depois a gente vai falar dos componentes e funções dos sistemas computacionais, né? Falamos sobre subsistemas de memória, subsistemas de entrada e saída, enfim, os sistemas orgânicos que compõem um sistema computacional. Depois nós falamos, aí começamos a especificar, né? Quer dizer, dos componentes das funções computacionais, nós temos os barramentos que interligam os subsistemas, né? Então vamos ver quais são os tipos, as definições dos principais. É claro, isso aqui é um resumo, é uma revisão para a prova, então eu vou objetivamente tocar apenas naquilo que a gente está preferencialmente cobrando, né, nas questões. Depois vamos falar sobre subsistemas de entrada e saída, né? Existem alguns detalhes relevantes, eu ressaltei bastante na aula, e quem não pôde estar na aula, não lembra, vai agora ter oportunidade nessa revisão de poder, mais uma vez, né, direcionar as suas atenções para o que é mais importante dentro de cada tópico. E por último, né, o conceito de localidade de memória, né, por que ele existe, como ele é utilizado e como a gente vai cobrar também isso em questões. Bom, então primeiro vamos falar de sistemas de numeração posicionais. Esse nome posicional ele é utilizado por quê? Porque cada numeral, cada algarismo que nós utilizamos do sistema arábico, né, que é o sistema que usa números de 0 a 9 apenas, né, o valor de um número depende da sua posição dentro daquele número, né, do numeral completo. E, naturalmente, de acordo com a base, eu vou ter componentes diferentes para cada um desses sistemas de numeração, certo? Então é daí que vem o conceito de base. Quando a gente, por exemplo, está falando num sistema que é base 5, isso significa que o sistema tem apenas 5 algarismos, sempre começa do zero. Então, se eu tenho um sistema base 7, o maior número é o 6. Se eu tenho um sistema base 11, o maior número é 10, né? Seria de 0 a 10. Enfim, quer dizer, na verdade o 10 seria uma letra, né? Nesse caso, é o que
o sistema, por exemplo, hexadecimal utiliza qualquer coisa acima de base 10, né, vai ter que começar a usar letras para representar números superiores a 9, tá certo? Então o 10 não seria o maior, desculpa, eu até falei errado, seria o A no caso, no sistema base 11, ok? Então, por exemplo, no sistema base 5, né, que eu estou mostrando aí no slide, que usa apenas os números 0, 1, 2, 3 e 4, o que acontece? Logo depois do 4, veria 1, 0. Por quê? Isso corresponde a uma base mais 0 algarismos. A base não é 5, o próximo número depois de 4 não é 5, não são 5 unidades, e aí vai sucessivamente a conta, 11, 12, 13, 14, e aí quando chega no 14, que é o maior numeral, o que acontece? Eu passo mais uma vez a ter duas bases e 0 algarismos, né, e 0 unidades, que seria o número 20, aqui dentro do meu sistema de base 5. Tá ok? Então é importante, né, saber interpretar, saber o significado dessa questão posicional aí para a gente poder resolver questões bem básicas, né, que nos questionam sobre os sistemas, tá certo? Bom, vamos falar agora de conversão entre bases. Existem algumas técnicas, né, e existe uma forma acadêmica, né, que normalmente é apresentada, inclusive eu usei em sala de aula, eu apresentei para vocês, as técnicas acadêmicas, né, só que existem naturalmente atalhos, existem outras técnicas, né, eu vou agora mostrar para vocês uma forma um pouco mais simples, um pouco mais básica de fazer algumas conversões. Por exemplo, né, entre as bases 2 e 10, a gente já falou sobre isso, né? Existe uma técnica de você pegar o número, dividir pela base que você quer converter, o número decimal, e pegar todos os restos. A chance de você errar numa conversão dessa é muito grande. E mais, as conversões entre base 2 e 10 são as mais feitas por um profissional de tecnologia da informação. Eu, por exemplo, sou um profissional de redes, então eu estou o tempo todo fazendo conversões de máscaras, de endereços IP, para poder calcular informações importantes, por exemplo, como se um determinado IP pertence a uma determinada rede, né? Então a operação tem que ser feita em binário, e esses números eles são expressos em decimal. Então qual é a técnica que eu uso para isso? Muito simples, eu crio aqui uma tabelinha, aonde eu tenho sucessivamente números correspondentes às potências de 2. Então o primeiro lá é 2 elevado a 0, que é 1, o segundo é 2 elevado a 1, que é 2, o terceiro é 2 elevado a 2, que é 4, o quarto é 2 elevado a 3, que é 8, e assim sucessivamente. Então essa tabela ela pode crescer, 128, 512, 1024, 2048, 4096, enfim, ela pode crescer à esquerda à vontade. Mas aí eu faço essa tabelinha e aí o que eu faço? Por exemplo, quando eu tenho uma conversão de um número como 147, o número decimal, o que eu faço? Eu vou da esquerda para a direita vendo quais são as células dessa tabela que tem que estar preenchidas. Por exemplo, 147 é maior do que 128. Então 128 entra na composição de 147. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar o número 1 lá dentro da minha tabelinha. Tá certo? Aí vamos lá, o que eu faço? Eu subtraio 147 de 128, encontro 19. Então agora o preenchimento das demais células é trivial. O que é 19? É 16 mais 3, né? 16 mais 2 mais 1. Né? Então o que eu faço? Eu zero o 64, o 32, o 16 leva 1, porque 19 é composto a partir de 16 mais 3. O 8 é preenchido com 0, certo? O 4 é preenchido com 0 e o 2 e 1 são preenchidos com 1, compondo assim o numeral 147. Então a minha recomendação para vocês, exercitem isso, tá? É exatamente que vocês façam as conversões de binário para decimal usando a técnica dessa tabelinha, né? Que fica documentado, é muito mais fácil de você encontrar um erro, é muito mais fácil, inclusive, depois de você ter cometido o erro, você identificar aonde foi que o eventual erro foi cometido, tá certo? E a chance de erro é muito menor do que você usando a técnica da divisão, ok? Bom, a divisão ou da multiplicação pela potência, como eu vou mostrar para vocês aqui também, tá certo? Bom, a conversão entre bases feita entre a base 10 e qualquer outra base, inclusive a base 2, como eu falei no slide anterior, é feito através do processo da divisão. O processo acadêmico é esse. Então a única recomendação que eu fiz é, se as conversões forem feitas da base 2 para a base 10, da base 2 para a base 10, usem a tabelinha, né, com 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e tal, para fazer a conversão.
tá certo? Mas existem outras conversões. Por exemplo, eu quero converter o número 3967, o número decimal 3967, para a base 16. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3967 e vou dividir sucessivamente por 16 e vou pegar os restos de baixo para cima. Então, 39 por 16, né? Eu baixo lá o 39, dá 2. Então, 2 vezes 16 é 32. 39 menos 32, né? Dá 7. Eu baixo o próximo numeral, que é 6. Ok? Então, 76 dividido por 16 dá 4. 4 vezes 16, 64. 76 menos 64 sobra 12. Eu baixo o 7 agora, tá certo? Baixo o 7 e aí divido 127 por 16, né? Que dá 7. Então, 127 dividido por 16 dá 7. 7 vezes 16 dá 112. O resto, então, é 15, ok? Acontece que 15 em hexadecimal é uma letra, né, que é exatamente a letra F, a última letra. Então, eu vou continuar fazendo essas divisões sucessivas para poder pegar os restos, mas lembrando que o último número não será 15, e sim F, que é um componente do sistema base 16. Tá, ok? O maior número, inclusive, do sistema base 16, que é representado por uma letra que é a F. Então, eu vou continuar agora. Tem 247, vou dividir novamente por 16. Então, vou aqui baixar o 24, né? Dá uma vez 16. 16 para 24, sobra 8. Então, eu baixo agora o 7, ok? Dá 5. 5 vezes 16 dá 80. 87 menos 80 é 7. Esse é o próximo número. É sempre de baixo para cima, ok, pessoal? De trás para frente. Né? Então agora eu tenho 15, vou mais uma vez dividir por 16, que dá o quê? Dá 0. 0 vezes 16, 0. Para 15, 15, ok? E mais uma vez tenho a letra F, né? Correspondente a 15, montando então, como eu já falei, né, os restos de baixo para cima, né, da direita para a esquerda, nós temos 15, 7, 15, que é F7F. Ok? Esse é o nosso, então, a resposta dessa nossa conversão. Então, por favor, procure exercitar, pegue outros números para converter, né, lá no livro do professor Mário Monteiro, ou então existem várias calculadoras na internet, né, de conversão, para vocês checarem se as conversões que vocês fizeram estão corretas. Bom, pessoal, eu disponibilizei para vocês uma gravação no domingo passado, né, anteriormente, que teve alguns problemas no áudio. Então eu resolvi regravar pelo menos a partir do slide onde as interrupções começaram a acontecer, né? Bom, então tá aí. Conversão entre bases pode ser feita também, naturalmente, usando a base 2 como intermediária, né, entre todas elas. Então, digamos assim, a estratégia é você montar uma tabela onde você tem os números em decimal, os números em binário, em hexa e em octal. Importante observar que, naturalmente, a conversão em octal para binário vai usar apenas 3 bits, né? Porque são 8 símbolos, então 2 elevado a 3 é igual a 8. Então são apenas 3 bits para representar os números em binário em correspondente a octal. Então, na nossa segunda coluna aqui, que nós temos os números em binário, né? Nós simplesmente ignoraríamos o primeiro zero, né, o primeiro algarismo. Mas, inevitavelmente, essa tabela ela vai ser usada o tempo todo nas nossas conversões, né, principalmente de binário para hexa, né, e octal para binário, e vice-versa, claro, em todas elas, devido à facilidade, né, de usar uma tabela, basta você escrever uma vez isso na sua prova e usar para todas as questões onde isso seja necessário. Alguns alunos, inclusive, optam por fazer tudo, converter tudo para binário, fazer as operações, né, soma, subtração, seja o que for, que é muito simples, e depois reconverter para a base em que eu pedi a resposta. É uma opção também. Eu não vou me incomodar com o método que vocês utilizarem, desde que o método esteja correto e, naturalmente, a resposta esteja correta. Ok, pessoal? Bom, então vamos agora ver a conversão de bases da forma acadêmica, né, tradicional, entre qualquer base e a base 10. Esse procedimento é um procedimento extremamente simples, mas naturalmente muito passível de erros em função
da multiplicação que eventualmente vai usar números grandes, né? O caso, por exemplo, quando eu tiver números na base 16 para converter para a base 10. Porque o procedimento, ele consiste basicamente em multiplicar os números, né, um a um, pela base, pelo valor da base elevado à sua posição, levando em consideração que o primeiro algarismo à direita, ele está na posição 0. Então é muito importante observar isso, né? Cuidar para não errar, porque a gente costuma esquecer e considerar que o primeiro número está na posição 1, quando na verdade é a posição 0. Então como é que seria esse procedimento? O exemplo aqui, 4 a 9 em hexadecimal, convertido para decimal. Então o que vai acontecer? O número 9, que é o último número, né, em hexadecimal, ele está na posição 0. Né? O número A, né, o símbolo A dentro do algarismo, que é correspondente a 10 em decimal, ele está na primeira posição. E o número 4 está, né, na segunda posição. Então, como é que a gente resolve isso? Vai ser 4 vezes 16 elevado a 2, mais o valor de A, que é 10 vezes 16 elevado a 1, mais 9 vezes 16 elevado a 0, que é 1. Simples assim. O grande problema é o tamanho do número, né? Se eu, por exemplo, pedir para fazer uma conversão de um algarismo em hexadecimal que tenha, sei lá, 9 componentes, 9 algarismos, né? Eu vou ter um número como 16 elevado a 8, né? Na última posição, no mais significativo. Então, naturalmente, isso aí é muito fácil de você cometer um erro. Por isso que eu autorizei, eu permiti que vocês usassem calculadoras simples, né, na prova. Naturalmente, eu não vou aceitar o uso de calculadoras que fazem conversão de base, né? Até porque eu vou conferir na prova de vocês se vocês fizeram os cálculos. Se não tiver o cálculo, não adianta botar a resposta correta, que eu não vou considerar. Tá? Então, nesse exemplo que a gente está dando aí, 4 vezes 16 elevado ao quadrado, que é 256, mais 10 vezes 16, que é 160, mais 9 vezes 1, né? Porque 16 elevado a 0 é igual a 1. Então, isso vai dar 1193, conforme vocês podem observar aqui no cálculo. Né? Um outro exemplo agora é a conversão de um algarismo em binário para decimal. Mesmo procedimento. Né? O primeiro dos números, né, ele tem 5 números, ele tem 5 algarismos. Então, o primeiro vai ser o quê? 2 elevado a 4. Então, 1 vezes 2 elevado a 4. Depois, o próximo vai ser 1 vezes 2 elevado a 3. Depois, 0 vezes 2 elevado a 2. Depois, 1 vezes 2 elevado a 1 e 1 vezes 2 elevado a 0. Não é difícil, é muito simples. O problema, como eu falei, é a possibilidade do erro aí nos cálculos, né? Bom, então 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 2 é 4, mas não vai entrar na conta porque está multiplicado por 0. Né? 1 vezes 2 elevado a 1, que é 2, né? Vai ser 1 vezes 2, e 1 vezes 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é 1, então vou somar 1. Né? Então vai ser 16 mais 8 mais 0 mais 2 mais 1, que é 27. Certo? Bom, então agora vamos fazer aqui alguns rápidos exercícios só para ilustrar as estratégias. Então eu estou questionando se o número à esquerda, 7435, na base 8, ou seja, em octal, ele é equivalente ao número 3869 na base 10. Quando a gente não coloca o número entre parênteses, não identifica qual é a base, ele é decimal. Tá? Então, nem me perguntem durante a prova se eu colocar um número sem nenhuma identificação, é que ele é decimal. Tá certo? Da mesma maneira, se eu perguntar, eu pedir para vocês fazerem uma soma e tudo mais, eu vou indicar qual é a base da resposta. Senão, você tem a resposta livre. Você pode botar em qualquer base. Ok? Bom, então, vamos lá. Eu tenho duas opções de fazer isso. Ou eu posso converter 3869 para a base 8, certo? Que é aquele procedimento de divisões sucessivas. Ou eu posso converter 7435 na base 8 para a base 10, né? Que seria esse procedimento aí que a gente acabou de ilustrar, né? Multiplicar, botar 7 vezes 8 elevado a 3, mais 4 vezes 8 elevado a 2. Ainda poderia, numa terceira hipótese, converter os dois números para binário e compará-los, já que a conversão é trivial, conforme a gente já viu. Tá certo? Então vamos lá ver a resolução, que é a resolução que eu prefiro, a que eu faço. Né? Vou converter então os números na base qualquer, 16, 8, 2, seja qual for, para o decimal, para fazer a
a conversão. Então vai ser 7 vezes 8 elevado a 3, conforme eu tinha dito, 4 vezes 8 elevado a 2, 3 vezes 8 elevado a 1 e 5 vezes 8 elevado a 0. Vocês vão estar com calculadoras, não vai ter nenhuma dificuldade de concluir que o resultado é 3869, que é exatamente o número em decimal que foi proposto. Então ela é verdadeira, tá certo? Bom, agora nós vamos entrar no terror aí do pessoal, né? O pessoal fica com medo, mas não tem mistério, é tudo muito simples, né? Até um colega de vocês, um aluno, me mostrou na aula passada um método ainda mais simples. Vocês encontram na internet vários métodos alternativos, já disse, não se preocupem, eu não estou interessado em que vocês aprendam o meu método e usem o método que eu estou ensinando. O importante para mim é que vocês sejam capazes de fazer operações aritméticas, de vocês fazerem conversões, independentemente do procedimento que vocês usarem. O procedimento que vocês usarem, se for um procedimento válido para fazer a conversão, eu vou aceitar, não tem problema nenhum, fiquem à vontade. Tá? Até alguns alunos têm me pedido, ensina o meu método e tal, que é mais fácil. Não vou fazer isso porque eu tenho um método que eu prefiro, um método que eu gosto, então é o que eu vou ensinar. Mas se você tem toda a liberdade para usar o seu método, eu não vou tirar ponto de você, não vou considerar errado porque você não usou a minha técnica, né? Só vou checar naturalmente se o seu raciocínio ele conduz a resposta, né? ao mecanismo de conversão, né? Que se deseja, que é chegar até o resultado correto. Bom, então vamos lá. Operações aritméticas, elas são feitas rigorosamente da mesma forma que a gente faz uma soma na base 10, né, em decimal. Toda vez que a gente faz uma soma, a gente sobe, né, quando a gente faz o vai 1, né, pode ser também vai 2, vai 3, vai 4, enfim, depende do valor que está sendo somado ali. Tá certo? Então, na realidade, o que a gente está fazendo é somar bases, né? É acrescentar bases, subir bases. Então, no caso, por exemplo, do vai 1, né? do decimal, no caso do binário, esse 1 corresponde a uma base, que é 2. Da mesma forma, né? Se eu estiver usando octal, né, o somatório de dois números que ultrapasse 8, eu vou ter que pegar esse 8 e jogar para a esquerda, jogar para a próxima conta, né, à esquerda, representando uma base, né, o número 1. E vou botar o resto, vou manter o resto na operação de soma. Tá? Então, vamos, claro, falando assim fica difícil compreender, mas vamos observar os exemplos que eu vou dar aqui, que eu tenho certeza que vão ser bastante esclarecedores e vão atender a nossa necessidade aqui de compreender o método. Né? Então, o primeiro desafio é somar dois números em binário. Né? É claro que eu só posso somar, subtrair, multiplicar, dividir números na mesma base. Então, se eu propuser para vocês que vocês façam operações aritméticas, vocês primeiro vão ter que escolher a base que vocês vão fazer a conta e converter os números para que ambos estejam na mesma base, certo? Então, a proposta é 101, 101, 1101, né, somado com 11001, certo? Bom, então essa soma, como eu disse, ela é feita de forma muito simples, o raciocínio é o mesmo decimal, só que aqui a base é 2. Então, o que vai acontecer? 1 mais 1 é igual a 2. Mas eu não uso o algarismo 2, né, em binário porque ele corresponde a uma base. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer um vai 1, que na verdade corresponde a uma base, que é 2, certo? E o que sobra? 0. Né? Porque eu estou aqui somando 1 mais 1, que é igual a 2, mas eu estou fazendo vai 1, ou seja, uma base, 2. Né? Então, o que sobra? Sobra 0. Então, 1 e 1 é 0, vai 1. Tá certo? E esse 1 que subiu lá, né, corresponde a uma base, corresponde a 2. Sempre corresponde a uma base, certo? 1 no caso, né? Podem ir mais, pode ir 2, 3, 4, claro. Vão ser números de base. Se eu na base octal botar vai 2, significa que sobraram 16 números na soma que eu fiz. Né? Isso pode acontecer? Claro que pode, basta que eu esteja somando 3, 4, 5 números. Os exemplos que a gente está dando aqui, e inclusive na prova também, a gente vai estar somando apenas 2 números. Né? Mas é lógico que você pode ter uma conta onde você vai somar 4, 5, 6 números aí, naturalmente vai dar um número maior do que 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes a base que você está usando. Tá? Então, continuando aqui, 1 e 0, 1, né? E 1 mais 0, 1. Então, não tem mistério, é 1.
O próximo, 1 e 0, 1. Agora, 1 e 1 é o quê? 2. 2 é o quê? Uma base. Então, 1 e 1 é 0 e vai 1. Esse vai 1 é vai uma base inteira e sobra 0. Ok? Então, é 0, vai 1. Agora tem uma situação pitoresca, uma situação interessante, porque são 3 1s que eu estou somando. Tá? Então, o que é 3? 3 é uma base mais 1, ok? Então, é vai 1 e sobra 1. Tá? Eu me acostumei, desde muito novo, quando aprendi arquitetura de computadores com o professor Mário, né, lá na PUC, tá certo? Em fazer aos pares. Né? Então, eu faço 1 e 1, 0 vai 1. Tá? 0 e 1, 1. Mas vocês podem perfeitamente somar todos os números, ver quantas bases dá, botar a base para o outro lado e deixar apenas o resto. Ok? Então, a próxima casa agora, 1 mais 0, 1. Sobrou apenas 1, 1. Então, não tem mistério. Tá? Vamos agora fazer na base 8, para vocês entenderem. O número é 5476 e eu vou somar ele com 4553. Tá? Então, o que acontece? 6 e 3 é 9. 9 é o quê? É uma base que é 8 mais quanto? Mais 1, certo? Então, o que eu faço? Vai 1, que é uma base, 8, e sobra quanto? Sobra 1. Não tem mistério. Ok, pessoal? Estão entendendo? Vamos lá, mesma coisa, né? 7, 1, 8, né? 8 e 5, 13, tá certo? 13 é o quê? Né? É uma base 8 mais 5, não é isso? Então, vai 1, que é uma base, sobrou 5. Não é fácil? Muito fácil, né? Aqui agora a mesma coisa, tá? Eu vou somar 5 mais 5, que é 10. 10 é o quê? É 8, uma base, mais 2, né? Então, vai uma base, que é 8, sobra quanto? 2. Perfeito? Não tem mistério, não é difícil, né? Vamos fazer agora o próximo, mesma coisa, né? 5 e 1, 6, 6 e 4, 10. 10 é o quê? É 8, uma base, mais 2, né? Então, sobe uma base, mais 2. E agora desce o valor de 1. Tá certo? Muito simples, né? Só a gente fazer com calma, com tranquilidade, que o negócio sai. Tá certo? Então, vamos ver agora em hexadecimal. É a mesma coisa, só que nós vamos... a base vale 16. Certo? E nós usamos letras, então a gente tem que tomar cuidado com esse pequeno detalhe, né? Bom, então o que acontece? Em hexadecimal, conforme nós vimos lá na tabela, né, são 16 símbolos, que vão de 0 a 15, né? E o 15 é correspondente à letra F, ok? Então aqui, logo no primeiro, na nossa primeira soma, nós temos o quê? 8 mais 7, né? 8 mais 7 é o quê? É 15. 15 é correspondente a F, então é direto, não passou da base. Agora, olha a situação. Eu tenho o símbolo B, que é correspondente a 11, e eu vou somar com 5, né? Vai dar o quê? 16. 16 ultrapassa a capacidade do sistema hexadecimal. Então, vai ser o quê? Uma base, né? 16 mais quanto? Né? Mais 0. Tá certo? Não tem mistério. É 16, vai 1, 16 e sobrou 0. Certo? Agora, vamos lá. Hexadecimal, nós vamos, né, de 0 até F, onde F corresponde a 15. Né? O E corresponde ao quê? 14. Né? Bom, então vamos lá. 14 com 6 dá 20. 20 com 1 dá 21. Ok? 21 é o quê? É 16 mais 5, não é isso? Então, o que a gente faz? Vai 1, que é uma base, né? Vai 1, que é uma base, e sobra 5. Perfeito, pessoal? É muito fácil, é muito simples. Aí é só descer 1 agora, terminamos a nossa conta. Não tem mistério, né? Não tem por que errar. Beleza? Bom, vamos agora fazer as subtrações. A subtração é a mesma coisa, só que eu vou ter que pedir emprestado. E quando eu pedir emprestado, o que vem é uma base. Então, por exemplo, o número, vamos lá, em hexadecimal, se eu tenho lá o número 5 e vou pedir emprestado para ele, o que acontece? Ele vai virar 4 e eu vou passar 16 unidades para o lado direito, tá certo? É só esse cuidado que eu tenho que tomar, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer em binário, né? Desculpa aí que sobraram os números aqui, eu acabei esquecendo de tirar, mas não vai prejudicar a nossa explicação não, tá? Bom, então, lógico, começando da direita para a esquerda, né? 1 menos 1, 0, sem problema. Agora, eu tenho 0 menos 1, não posso subtrair 1 de 0. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir emprestado para o número à esquerda, que é 1. Quando eu pedir emprestado,
esse número 1 vai virar 0 e eu vou passar uma base para o lado direito, ou seja, 2, ok? Então, como é que vai ficar? Ó, cortei ali, né? Estou pedindo emprestado para ele vira 0 e vem 2, ou seja, uma base para o lado direito. Agora eu posso subtrair. 2 menos 1, 1, tá certo? E aquele 1 que eu pedi emprestado ficou 0, né? E 0 menos 0, 0. Não tem mistério. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0, certo? Não tem nada embaixo, é 0. E 1 sem mudança, sem dificuldade. Ok, pessoal? Então é muito simples. Tá? Tem um outro exercício mais adiante que a gente vai ver, onde eu tenho que pedir emprestado lá na esquerda e eu vou pedindo, né, sequencialmente, até chegar no número que eu preciso subtrair. Bom, antes disso, vamos fazer o mais simples aqui, né? Primeiro em octal, tá? 6553 menos 4776, certo? Muito simples. Aí o que acontece? Eu não tenho como subtrair 6 de 3. Então o que eu faço? Eu vou pedir emprestado para o 5 que está à esquerda do 3. Só que o 5, né, são 5 bases, né? 5 vezes 8, é o significado desse 5 nessa posição. Então, quando eu pedir emprestado do 5, eu vou somar 8 com 3, certo? Então, vai dar 11. E aí, eu vou poder subtrair do 6, que dá 5, né? Vamos mostrar agora para vocês. Então, o 5, pedindo emprestado dele, ele vira 4, certo? Eu subtraio sempre 1, mas o que eu somo à direita é o valor de uma base, que é 8, né? Então, somando 8 com 3 dá 11, agora eu posso subtrair o 6 que dá 5. Bom, agora o algarismo à esquerda ficou 4, eu não posso subtrair 7 de 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir emprestado para o número da esquerda, que é o 5. Então, peço emprestado do 5, o 5 vira 4, né? E eu vou somar 8 com 4, que dá 12. Tá certo isso? Menos 7, 5. Tá certo isso? Não tem mistério. Tá ok? É bem simples realmente o processo. Mais uma vez, 4, eu não posso subtrair 7 de 4. Então, eu vou pedir emprestado para o 6. O 6 vai virar 5, certo? E eu vou somar mais 8 com 4, que novamente é 12. Ok? E novamente eu tenho 5 na subtração. Perfeito, pessoal? Agora, 5 menos 4, não tem mistério, é 1. Ok? Então não tem o que a gente mistificar, ficar com medo, deixar a questão em branco, né? Muito simples. Vamos ver agora um pouquinho mais chato, que é o do hexadecimal. Desculpa esse azinho que sobrou, já já vocês vão entender por que ele está aí, né? Bom, então eu quero subtrair 8 de 7. Posso? Não, não posso. Não posso porque 7 é menor do que 8. Então eu vou pedir emprestado para o B, que está à esquerda. O B tem valor de 11, né? Então, tirando um dele, ele vira A, vira 10, e eu jogo 16 para o lado direito, certo? Então, somo 16 com 7. E aí eu posso subtrair de 8, certo? Então, observem bem, né? A conta ali, ó, 16 mais 7 é igual a 23, né? Que é a soma aqui da base com o valor de cima, né? Que é o 7. 23 menos 8 dá 15, né? E 15 é representado em hexadecimal pela letra E, pelo símbolo F, né? Então fica F. Ok, pessoal? Agora eu tenho A, que é 10, né? Menos 5, 5. Não tem mistério. A é 10. O significado de A é 10. Então, menos 5, 5. Ok? Bom, agora eu tenho E, que é 14, né? E eu vou subtrair 14 de 6. 8. Não tem erro. Não tem o que errar. Tá bom, pessoal? É muito simples. Eu quero que vocês exercitem e que vocês tenham um bom resultado. Certo? Vamos começar a complicar um pouquinho mais. Vamos fazer agora multiplicações, né? Mas é a mesma coisa, não tem mistério. Primeiro vamos fazer em binário. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 é o mesmo número da outra vez, só que agora vamos multiplicar por um número menor, senão não vai ter espaço aqui no nosso slide, né? Bom, então vou multiplicar o número por ele próprio, não, né? O número por 1 duas vezes, né? Identando em uma posição. Então é 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 de novo, só que, né, uma casa à esquerda, ok? E agora eu vou somar os dois, conforme a tia Teteca ensinou pra gente, né? Quer dizer, aprendemos isso lá no primeiro grau. E o somatório é feito do jeito que eu já ensinei para vocês, né? 1 mais 0 é 1, 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1, 1 e 1 é 0, vai 1, tá certo? 0 vai 1, conforme eu já ensinei. 1 e 1 é 0, vai 1, 0 e 1, 1. Ou posso fazer também assim, 1 mais 1 mais 1 é 3. 3 é o quê? 2, uma base, mais 1. Né? Então, vai 1 e sobra 1. Ok? Tanto faz o raciocínio que vocês fizerem. Tá bom? 1 e 1 é 0, vai 1.
certo? Não tem mistério. 1 e 1, 0 vai 1 de novo. 1 e 1, 0 vai 1, e o 1 desce sozinho. Então, multiplicação é assim, né? Multiplicação em binário é muito fácil, muito simples, e é só tomar cuidado. Eu sugiro até, se vocês quiserem, podem trazer papel quadriculado, facilita bastante, ok? Depois eu grampeio nas provas de vocês, uso para conferir, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, vamos ver agora a multiplicação em octal, 655 vezes 76, tá? Então, o que acontece? Primeiro, vou multiplicar, né? 6 vezes 5, 30. O que é 30, né? 30 é 3 vezes 8, né? 4 vezes 8 não dá, passa, mas 3 vezes 8 é 24, mais 6 unidades, certo? Então, o que acontece? Vai 3 e sobra 6, tá certo? Muito fácil, muito simples. Então, eu primeiro multiplico em decimal, tá? E depois faço o meu raciocínio octal. Então, vão 3 bases, né, que corresponde a 24, e sobra 6, certo? Novamente aqui, 6 vezes 5, 30, só que agora ainda tem 3 lá em cima, então dá 33. E aí, eu posso, né, usar 4. 4 vezes 8, 32, mais uma unidade, 33, certo? Então, agora vai 4 e sobra 1, tá certo? Não tem mistério. 6 vezes 6, 36, mais 4, 40. 40 é o quê? Exatamente 5 bases mais 0 unidades, certo? Então vai 5, eu já desci ele e sobra 0. Não tem mistério, né? Vamos agora para o segundo número. Segundo número, eu vou multiplicar 7 vezes 5, certo? É 35, né? Que são 4 bases mais 3 unidades, ok? Então vai 4, né? E sobra 3. Perfeito? Sem mistério. Mesma coisa, 7 vezes 5, 35, só que agora eu somo mais 4, 39. 39 é o quê? 4 bases mais 7 unidades. Então, 4 bases mais 7 unidades. Tá certo? Então, vamos continuar. 7 vezes 7, 42. Né? Mais 4, 46. Tá certo? 46 é o quê? 5 bases, né? 5 vezes 8, 40, mais 6 unidades. Tá certo? Então, vai 5 lá para cima, sobra 6 unidades. Ok? Beleza, desce o 5, já estava lá. Agora vamos fazer a soma deles. Lembrando que a soma é em octal, não é em decimal. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Então desce o 6, 3 mais 1, 4, não passou, 7 mais 0, 6. Agora, 6 mais 5 é 11. 11 é o quê? É uma base, 8 mais 3, não é isso? Beleza? Então fica o 3 aqui e vai 1. É uma base. O vai 1 é o 8, né? Soma 1. 5 e 1, 6, está menor do que a base. Então não tem mistério. Ok, pessoal? Muito simples, né? Bom, agora vamos ver em hexadecimal, tá? Só está aumentando o número, né? O procedimento é o mesmo, a dificuldade é a mesma, não tem mistério. Eu costumo fazer do jeito que eu fiz aqui, que vocês estão vendo no slide. Eu vou botando o raciocínio, escrevendo, né, bonitinho, para evitar errar. Vocês vão estar com calculadoras, não tem por que errar multiplicação, subtração, essas coisas. A calculadora de vocês deve ter que fazer as 4 operações, é isso que a gente espera. Tá? Então vamos lá, 7 vezes 8 é o quê? É 56. Só que agora a base é 16. Né? Então isso aí dá o quê? Dá 3 bases 16, que é 48, mais 8 unidades. Certo? Então vai 3 e sobra 8. Tá certo? 3 bases. Vai 3 e sobra 8. Beleza. O B é 11. Né? Vezes 8, 88. Né? Mais 3, 91. 91 dá o quê? Dá 5 bases mais 11 unidades. Lembrando que 11 é correspondente a B. Então, vai 5, né? E sobra B. Ok? Vou multiplicar agora 8 por E. Né? A gente sabe que E é correspondente a 14 e somar 5. Então, vai dar 112 mais 5, 117. 117 é o quê? 7 bases mais 5 unidades. Ok? Então, vamos lá, 7 bases mais 5 unidades. Agora é só descer o 7. Ok, pessoal? Não é difícil, ok? Temos que concordar que é muito simples, principalmente tendo uma calculadora à mão, certo? Agora vamos ver aí o terror, né? A divisão. Divisão, o único problema é que você tem que raciocinar na base que você está trabalhando, tá? É só isso. O resto é igual que a tia Teteca ensinou pra gente, certo? Então vamos primeiro dividir 101, 1101 por 11, né? Por 1. Não é 11, né? É 1 no caso. 11 é em decimal, tá certo? Bom, então o que eu vou fazer? Não dá para dividir 10 por 11, então eu tenho que baixar o quê? 101, tá certo? 101, eu só tenho duas opções na divisão,
0 ou 1, né? Porque afinal de contas estamos em binário. Então vai ter que ser 1, ok? Então 1 vezes 11, 11. Desculpa, ato falho de novo, né? 1 no caso. E eu vou subtrair 1 de 101, certo? Então 1 menos 1, 0, né? E 0 menos 1, peça emprestado do algarismo à esquerda, vai dar 2, 2 menos 1, 1. E o outro 1 que pedi emprestado ficou 0. Então 1, 0. Agora eu vou baixar o próximo, que é 1, né? Aí de novo, 101 por 11. Vai dar 1, certo? É a mesma subtração, não tem por que explicar de novo, tá ok? Deu 1, 0. Vou baixar o próximo 1, mesma coisa, tudo igualzinho, certo? A divisão binária tem essa questão, né? Tem muitas repetições. Agora vai dar uma diferençazinha, porque eu vou baixar 0, tá? Só que o número, né, continua sendo 1, né? Então, 1 vezes 1, 1, né? Aí vou subtrair 100 de 1, ok? Então, o que que dá isso? Aquilo que eu falei para vocês que eu ia acontecer, né? Eu não tenho como pedir emprestado para o número imediatamente à esquerda, porque ele também é 0. Então, eu vou pedir lá para o algarismo, o primeiro algarismo que surgir, que tiver uma base, né? Então, pedindo emprestado para esse número, para o 1, né? Ele vai mandar 2 para a direita, e eu vou pedir emprestado desse 2, que vai ficar 1, para poder ter 2 lá na direita, certo? Então, o que vai acontecer? 2 menos 1, 1, né? Vou botar ele aqui para vocês, ó. 100 menos 1, dá o quê? Ó, vou pedir emprestado. Pedir emprestado aqui, tá certo? Aí vou botar, ele vai ficar 0 e eu vou botar 2 para a direita, certo? Aí eu vou pedir emprestado agora, imediatamente, desse 2, ele vai ficar 1, ok? E eu vou botar 2 à direita, ok? Então vamos lá, 2 menos 1, 1, como sobrou ali 1, 1 menos 1, 0, ok? Então, não tenho que subtrair. Então vamos agora para continuar, voltar para a divisão, vou baixar o próximo número agora, que é 1, né? E mais uma vez é 1, vai dar 1 novamente, que isso tem resto 0. Tá certo, pessoal? Então é muito fácil, muito simples, né? Se você tiver apreensão, tiver com medo de errar, fique à vontade, você pode perfeitamente converter o número que eu propuser para vocês para binário e fazer a divisão em binário, que sem sombra de dúvida é mais simples. Vamos ver agora em octal, 655 dividido por 76, tá? Então não dá para dividir 65 por 76, então tem que baixar tudo, 655 dividido por 76, né? Que vai dar 6, né? 6 vezes 76, vocês vão estar com a calculadora na hora, não vai ter dificuldades, tá? 6 vezes 6 dá 36, são 4 bases mais 4 unidades, né? Relembrando o slide passado, certo? É 4 bases. Aí 6 vezes 7, 42, mais 4, tá certo? Dá 5 bases mais 2 unidades, certo? Então o número dá 564. Então vou multiplicar aqui por 6, vou subtrair em octal, né? 564 de 255. Então quanto é que vai dar isso? 5 menos 4, 1, não tem mistério. 5 menos 6 não dá, então eu vou pedir emprestado do 6, vem 8, né? Para a direita, tá certo? Então 8, 5, 13, 13 menos 6 eu já posso fazer, tá certo? Lembrando que eu diminuo só 1 lá à esquerda, ok? E 5 menos 5, 0, não tem mistério. E esse é o resto é 71, tá ok? Então a divisão de 655 por 76 dá 6 resto 71, em octal, tá ok? Vamos ver agora em hexadecimal, mesmo procedimento, é B7 dividido por 8, certo? Então, eu posso dividir por 8, né? O é equivalente a 14, certo? Então, o que eu vou fazer? 1 vezes 8, né? 8, ok? Então, 14 menos 8, 6, não tem mistério, tá? Aí vou baixar o B. O que é o B? O B é 11, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho agora o número 6B, que eu vou dividir por 8, tá certo? Então, o que acontece? 6B, em decimal, tá? Ele vai ter esse significado, né? 6 vezes 16 mais 11, tá? Porque 16 elevado a 0 é igual a 1, então eu vou multiplicar o valor de B por 1, tá certo? Então, isso dá 107. Então, fazendo agora a divisão de 107 por 8, vai dar o quê? Vai dar 13, né? 13, tá certo? E sendo que 13 é D, ok? 13 com resto, no caso, né? Então, vou botar o D aqui, que é 13, multiplicado por 8, tá certo? Que dá 68, ok? E vou fazer a subtração
deles. Então, B é 11, menos 8, 3, não tem mistério, 6 menos 6 é 0. E com isso nós terminamos a divisão. Tá certo, pessoal? Beleza? Agora descemos o 7, a divisão dessa parcela, né? Desculpe. Então, descemos agora o 7, ok? Vamos fazer a divisão, dá 6, beleza? Que vai dar em hexadecimal 30, subtração dele 7. Agora sim, terminamos. Tá bom, pessoal? Bom, agora algumas dicas importantes que vocês precisam estudar para fazer na nossa prova. Não só a prova V1, né, que foi a prova que eu elaborei, mas também a prova V2, que é a nossa prova colegiada, né, da qual eu participo, né, eu também sou elaborador da prova, faço parte, né, mas ela é mais abrangente, né, porque ela aborda toda a matéria, não é só a matéria depois da V1. Tá bom? Então é muito comum a gente ter exercícios. O livro do professor Mário Monteiro tem uma quantidade enorme de exercícios resolvidos desse tipo. Então a minha recomendação é que vocês pelo menos vão até a biblioteca e tentem compreender alguns exercícios relacionados com esses tópicos que eu vou falar agora. O primeiro deles é cálculos com barramentos. Aí tem aqui algumas dicas que eu quero passar para vocês terem um bom desempenho. Primeiro, né? Muitas questões questionam a quantidade de endereços. Quantos endereços eu posso ter? A gente tem que lembrar o seguinte, né, que o computador ele tem 3 barramentos, né, que a gente estudou. O barramento de controles, o barramento de endereço e o barramento de dados. Né? Então, qual desses 3 barramentos, que tem um determinado número de fios, vai ser usado como referência para eu calcular a quantidade de endereços que podem ser suportados? É lógico que é o barramento de endereços. Né? Se o meu barramento de endereço, por exemplo, tem 4 fios, quantos endereços eu suporto? 2 elevado a 4. Tá? Afinal de contas, os endereços estão em binário, então seriam só 16 endereços. Se eu tenho, por exemplo, 32, tá certo? Vai dar 4 GB endereços. Já fizemos essa conta em sala. Tá certo isso? É por isso que a memória de um computador de 32 bits é limitada em 4 GB. Tá certo? Bom, agora, temos também 2 outras perguntas que costumam ser feitas, né, nas nossas provas. A quantidade total de memória suportada. Né? Acabei de dar o exemplo agora. Como a grande maioria dos computadores atuais, só computadores específicos, né, para atividades específicas trabalham de forma diferente, esses computadores eles usam a memória, né, a memória RAM, organizada em células de 1 byte, independentemente do computador ser de 32 bits ou ser de 64 bits, que é o tamanho da palavra do computador, certo? As células são organizadas em 1 byte. Tem uma série de facilidades, né? Garantir que um pente de memória, por exemplo, seja substituído, seja trocado de um computador para outro, tudo mais. Tem uma série de razões práticas para isso. Tá? Isso não importa para nós nesse momento. O que importa é que para você calcular a quantidade total de memória suportada, vai precisar saber qual é o tamanho do barramento de endereços, certo? Ou o tamanho de cada endereço, tanto faz, que é a mesma coisa, né? Rigorosamente. O professor Mário costuma, por exemplo, usar algumas referências como número de pinos, número de fios do barramento, tá certo? Então a gente tem que se acostumar com isso, tudo é equivalente. Tá, ok? Se o enunciado não disser qual é o tamanho da célula, é de 1 byte. Pode fazer porque esse é o lugar comum. Ok? Bom, a terceira questão que costuma também sempre aparecer, também tem muitos exercícios resolvidos no livro do professor Mário, ele questiona sobre a taxa de transferência. Isso é muito importante, porque como eu falei em sala de aula, cada barramento trabalha, opera com uma velocidade diferente. E isso porque os subsistemas de memória têm capacidade diferente de acesso, né? O tempo de acesso, né? O ciclo da memória é diferente. Então não adianta você ter todos os barramentos operando na mesma velocidade, porque inevitavelmente em algum momento os dados vão ter que ficar parados esperando. Então os computadores modernos, eles têm os seus barramentos bastante particularizados, quer dizer, cada subsistema usa subsistema de entrada e saída, né? Não é só de memória. Cada subsistema de entrada e saída tem um clock diferente, que normalmente é menor, claro, do que o clock do processador, que tem que lidar com tudo, né? Na verdade, com todas as demandas de todos os dispositivos, tá certo? E aí
é muito simples, muito comum e muito útil a gente saber calcular a taxa de transferência de cada barramento. Tá certo isso? Então, no caso, a taxa de transferência de dados, que é a mais importante de todas, né, é a que efetivamente interfere no desempenho do computador diretamente, ela é calculada usando-se a informação do barramento de endereços. Tá certo? Por exemplo, a taxa de transferência é calculada, é T igual a LV, tá? Sendo que T é a taxa de transferência, L é a largura do barramento e V é a velocidade do barramento, certo? Sendo que a velocidade é medida em Hertz, né? E 1 Hz é equivalente a 1 bit por segundo, exatamente, tá certo isso? Lembrando até que em termos de conversão, né, o kHz são 1000 Hz, 1000 bits por segundo, tá ok? Não 1024, tá ok? Bom, bit é uma coisa, byte é outra, perfeito? Bom, vamos exercitar isso aí, vamos exemplificar para ficar claro, né? É óbvio que essa questão que eu estou botando para vocês, ela é muito parecida com a da prova, então para mim é essencial que vocês sejam capazes de resolver isso daí, compreender a resolução sem grande dificuldade, porque na prova a gente vai ter algo muito parecido com isso, tá? Então vamos lá, olha a questão. Uma memória RAM, né, a memória principal, ela tem um espaço máximo de endereçamento de 2K. Tá certo? Então, o que ele está dizendo? A quantidade de endereços, né? Tem 2K endereços. Agora, ele atipicamente, né, está atribuindo a cada célula a quantidade de 16 bits, 2 bytes, né? Diferentemente do habitual, que é apenas 1 byte, certo? Então, vamos lá. Qual é o total de bits que podem ser armazenados nessa memória e qual o tamanho de cada endereço? Ora, trivial, né? Absolutamente trivial. Por quê? Porque o que acontece, né? Eu tenho, ao todo, 2K endereços, certo? 2K endereços. E cada célula tem 2 bytes, certo? Então, vamos lá. 2K vezes 16, sendo que 16 é 2 elevado a 4, tá certo? E K é 2 elevado a 10, ok? Eu podia evoluir nessa brincadeira aí, ok? Só que a conta é simples. 2K vezes 16, né? Ou seja, a quantidade total de endereços vezes o tamanho de cada endereço me dá o total de bits que podem ser armazenados. Agora vamos lá, e se eu perguntasse em byte, que é o normal, quantidade de memória se mensura em byte, não em bit. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 8, porque cada 8 bits é 1 byte. Teria que dividir por 8. Só que 8 é 2 elevado a 3, tá certo? 32 é 2 elevado a 5, então seria 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. Tá certo isso? Então é só manter a base e subtrair os expoentes que a gente vai ter o resultado, né? Então atenção a isso que eu estou falando, tentem rabiscar isso no papel, porque pode ser a questão da prova, tá certo? Bom, então já sei qual é o tamanho máximo da memória, né? Quanto que cabe na memória. Mas ele pergunta também o tamanho de cada endereço. Como é que eu calculo isso? Bom, se eu já sei qual é o número total de endereços, né? Qual é o espaço máximo de endereçamento, né? Eu tenho que lembrar que, na verdade, esse valor é calculado a partir do tamanho de cada endereço. E a formulazinha, a equação que vocês precisam memorizar e vão usar na prova é igual a 2 elevado a n, sendo que é o espaço total de endereçamento. E n é o número de bits de cada endereço. Nesse caso, ele deu e quer saber n. Tá certo isso? Então vamos lá. Qual é a proposta no enunciado, né? O espaço máximo de endereçamento é 2K, que é o valor de E. Então 2K é igual a 2N, tá certo? E K é 2 elevado a 10. Desculpem aí, por favor, o 10 não ficou sobrescrito, né? Tá? Mais K é 210. Não, não é 210 não, é 2 elevado a 10, tá? Então fica 2 vezes 2 elevado a 10 igual a 2 elevado a N, né? Como eu multiplicando potências, né, potências iguais, eu conservo a base e somo os expoentes, né? Então 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 10 é 2 elevado a 11. Então o tamanho de cada endereço é 11 bits. Aliás, algo absolutamente atípico, né? Não temos situações práticas, né, reais como isso, mas em questão de prova tudo é possível, porque o grande objetivo aqui é ensinar vocês a pensar, ensinar vocês a raciocinar, né? O nosso objetivo não é fazer vocês decorarem, sim dar asas para que vocês possam voar. Ok, pessoal? Bom, agora a última dica, né? O último toque. Claro, tudo isso vai cair na prova.
tá certo? Unidades de medidas e conversões entre elas. Então é importante vocês saberem como converter kbit para megabit, kbyte para megabyte, hertz para kilohertz, megahertz, petahertz. Tem um monte de exercícios disso no livro do professor Mário, tem um monte de exercícios desses na internet. Eu prefiro que vocês usem o livro, tá? Porque a internet existe alguma controvérsia, tá? Alguns autores pensam diferente e acabam falando besteira. A gente tem que lembrar também que qualquer idiota pode publicar na internet, né? Já o livro do professor Mário é consagrado, mundialmente consagrado, é o melhor livro do planeta, talvez de todo o universo, de todas as galáxias de arquitetura de computadores, é o livro do meu querido amigo professor Mário, tá certo? Bom, continuando, características dos barramentos, né? Já andei falando para vocês, né? Alguns são unidirecionais, outros são bidirecionais. Nós temos pontes, né? Temos bridges para interligar os barramentos, tá certo? Temos controladores e tudo mais, enfim. Então vamos ler o slide, né, que eu coloquei para vocês lá, bonitinho, tentar entender. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou inteira à disposição de vocês aí através do AVA, através do e-mail, né, para tirar, esclarecer qualquer dúvida, tá certo? Dúvidas pontuais. Não adianta, professor, me explica aí o que é um barramento. Vai assistir minha aula, cara. Tem os vídeos do professor Mário. Tudo que eu ensinei para vocês está disponível em vídeo ou aula do professor Mário. Eu botei os links para vocês no AVA. Tá? Então assistam a aula do professor Mário em vídeo. Todas as aulas dele foram gravadas. Tá certo? Também temos que estudar modos de entrada e saída. Temos que conhecer, por exemplo, o DMA, conhecer detalhes do DMA, né? Conhecer controle por programação, controle por interrupção. Tá certo? Temos que saber como é que funciona isso. E por último, né, vai cair na prova, algo que eu também não tive muito tempo para abordar detalhadamente em sala de aula, né, apesar de que na aula passada eu repeti esse assunto, né, porque tem uma questão da prova questionando isso, uma comparação entre dispositivos seriais paralelos. Né? Os dispositivos paralelos, eles em tese seriam melhores porque eles têm a capacidade de mandar 8 bits de cada vez, em cada clock, né? Em cada tick de clock. E o serial não, é 1 bit só de cada vez. Então o paralelo seria muito melhor. Acontece que essa transmissão é feita eletricamente. Então, o que está passando por um fio pode interferir eletromagneticamente no fio que está do lado. Então, naturalmente, os cabos paralelos eles têm limitação de tamanho, eles são muito suscetíveis ao ruído, muito suscetíveis a interferências eletromagnéticas. Então, os cabos paralelos são mais curtos. Isso sem falar que também são mais caros. Né? O dinheiro que você gasta para construir um cabo paralelo, você faz 8 seriais, certo? Porque enquanto paralelo são 8 fios, o serial é apenas um para transmitir os dados, ok? Isso, claro, né? Falando só dos dados, é claro que existem outros fios dentro dos cabos seriais, mas com outras finalidades, né? Então, vamos lá, estaríamos numa sinuca de bico, se não fossem desenvolvidas técnicas para acelerar a transmissão serial. Hoje a transmissão serial ela é muito mais rápida do que qualquer interface paralela do passado. Né? Hoje nós temos a USB aí, né, que chega a 480 megabits por segundo, trivialmente, eu já comentei em sala de aula que uma transmissão em qualidade de televisão, ela ocupa apenas 256 kbytes por segundo, certo? A gente tem uma USB, então, que é estupidamente mais rápida, mais veloz do que a transmissão de televisão. Então, naturalmente, hoje não há o que pensar, né? O mundo é todo serial, inevitavelmente a USB ela deve crescer, deve passar a ser interface no futuro de não apenas de teclados, mouses, né, mas também de outros dispositivos, como monitores de vídeo, né, scanners e qualquer outro tipo de dispositivo. Mesa digitalizadora já impressora já também, né, que não era no passado, enfim. Mas, inevitavelmente, o futuro é serial, não é paralelo, em função de tudo que eu falei para vocês. Tá ok, pessoal? Bom, então agora vocês estão aí com uma gravação perfeita, né, em termos de áudio, e estão com todas as dicas na mão, e agora é só correr para abraço, é só, né, estudar, pegar lá o livro do professor Mário, dar uma lida, dar uma olhada, dar uma caprichada, e garantir uma nota boa nessa V1 para ter um período tranquilo, tá certo? É só isso que eu desejo para vocês, tá certo? Vou estar torcendo por vocês o tempo todo, e um grande abraço aí, eu espero que tudo corra bem, ok? Até logo então, pessoal. Até a próxima. Olha o recado aí.